Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor, que Deus esteja te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos hoje no nosso capítulo 17 de 2 Reis. O capítulo 17 vai trazer uma questão para nós bem interessante, que nós vamos perceber e analisar com calma, vamos entender isso, e alguns estudiosos também vão dizer que nesse capítulo 17, é o fim do Reino do Norte. Lembra o Reino do Norte, vindo de Jeroboão, o pecado, que muitos ali decidiram por seguir o exemplo de Jeroboão, né, de fazendo tudo aquilo a qual ele entendia, tudo aquilo que era contrário ao querer do Senhor, à vontade do Senhor. Tanto que nós vamos ver ao ponto de o próprio rei da Síria, né, ele repovoa novamente, né, um repovoamento que vai dizer aí, de Samaria, onde ele entende que a mão de Deus estava contra o povo, porque dos leões que vêm, toda aquela situação que vai acontecer, e ele mesmo fala, olha, vão lá então e levante um sacerdote, busque um sacerdote daqueles que estão presos e leve ele para lá, para que ele possa então ensinar o povo a servir o Deus deles, para que essa ira, né, essa maldição, podemos pensar assim, que ela possa se encerrar diante de tudo isso que está acontecendo com o povo. E o que parece que nos traz a memória, a mente, quando lemos isso aqui, que parece que o rei ímpio tem muito mais temor de um Deus que ele não conhece do que o próprio povo de Deus. Então, vamos dizer muitos que aqui surge, Samaria já existia, mas a partir daqui surge então também os samaritanos, que é uma junção do povo que foi para a Síria e vem já contaminado com a raça toda misturada, com um monte de situação que existe. E nós vamos ver que o reino de Judá continua. E Deus também vai trabalhar muito forte com o reino de Judá, de uma situação que a gente entende que Deus só preservou Judá pela promessa que havia feito a Davi. Somente por isso, porque não foi melhor em nada do que o reino do norte. Né? Teve alguns reis, teve algumas situações, mas muitas vezes também não voltavam de todo o coração para o Senhor. Voltavam segundo aquilo que eles entendiam, aquilo que era do agrado deles. E aí a gente percebe que o povo precisava olhar o reino do sul, né, o reino de Judá, eles precisavam olhar para Israel, para o povo de Israel, tudo aquilo que havia acontecido e foi a mão de Deus agindo. Porque o problema, nesse capítulo 17, não é o povo estar no exílio, não é o povo ser feito escravo. Esse não era o maior problema que o povo tinha. O maior problema era o distanciamento de Deus. Porque por muitos momentos nós vamos ver José na prisão, vamos ver Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, tantos homens que foram levados cativos, que viveram, né, essa prisão, essa escravidão, mas eles tinham Deus, e isso para eles era suficiente. Agora não, com o povo do norte, com o povo de Israel, não era o simples fato de estar cativo, não era o simples fato de ser vassalo, mas estava além, estava uma questão que era pior do que isso, que era não ter mais a presença de Deus. Deus não estava mais no meio deles, Deus o havia abandonado. Então muitas vezes a questão não são os nossos problemas, as questões que a gente precisa sempre observar que distância Deus está, o quanto eu estou próximo de Deus, porque se Deus está comigo, né, eu enfrento muralhas, né? Se Deus está comigo, não tem muralha de Jericó que vai resistir, porque maior é o que está em nós. Então não importa o que a gente possa estar vivendo, o que nós temos sempre que nos preocupar é que Deus está nas nossas vidas, Deus está conosco, agindo, movendo e trazendo graça sobre as nossas vidas. E é isso que eu gostaria de nesse dia meditar com os irmãos, de analisarmos sim os nossos problemas, analisar sim os fatos que temos vivido, mas ao mesmo tempo também avaliar a nossa vida com Deus, porque mesmo em meio aos problemas, se o Senhor estiver conosco, como vai dizer a Bíblia, né? Possamos passar pelas águas, mas ela não nos afogará. Podemos passar pelo fogo, mas ele não vai nos queimar, porque o Senhor é conosco. Então, às vezes a maior preocupação não é resolver os problemas. As maiores preocupações é realmente que Deus possa estar junto conosco. Porque quando Ele está, nós temos a plena convicção de que os problemas serão resolvidos. Se não for, Deus será glorificado em meio dos problemas. Amém, irmãos? Deus abençoe. Um excelente dia na presença dEle.